E a Copa Paulista, para você, tô tentando entender como que a coisa nasce, né? Sim. Os clubes, você só participa ali, os clubes que são considerados profissionais, né? Sim. Dentro do estado de São Certo, Paulo. São Paulo. Qual é a condição, só para entender mesmo como é que um clube se torna um clube profissional, qual é a condição que há para um clube deixar de ser amador para se tornar profissional? O clube, para deixar de ser amador, primeiro que de tudo, o clube profissional não pode disputar a liga amadora, assim como a liga amadora não pode disputar um campeonato profissional, né? A formação de jogadores novos, jogadores de categoria de base, existe o período de formação onde os jogadores, sim, são amadores. O contrato, a nomenclatura do contrato é um contrato amador, mas não que o clube seja amador. É um clube profissional com contratos amadores, porque ainda são garotos. A partir dos 16 anos, o atleta pode assinar o seu primeiro contrato profissional. Né? Então, assim, isso é falando da parte dos jogadores, né? Mas o clube, para ele deixar de ser amador, para ele ser profissional, ele tem que ter uma inscrição na Federação Paulista de Futebol, no caso da Federação Paulista de Futebol, tem que ser feito um pagamento para isso, né? Obviamente, porque você deixa de ser amador para ser profissional. E aí você começa a ter uma infinidade de custos. Qual que é a grande dificuldade hoje? Justamente nós vamos voltar na pergunta anterior. É que quando você deixa de ser um amador para ser um profissional, a infinidade de custos é absurda. E aí, por exemplo, vamos imaginar, para você poder entender, no estadual é dividido em B e A. A B é só uma divisão. Na A tem A3, A2 e A1. Então, na verdade, nós estamos falando que a B é a quarta divisão de São Paulo. Então, quando o clube deixa de ser amador para ser profissional, ele entra na B, e aí ele tem que fazer Série B, A3, A2, para ele chegar no Paulistão. Entendeu? Pelo menos um planejamento aí de uns 4 anos até, teoricamente, isso, se ele fácil. ganhar tudo. E nesse período de B, A3 e A2, a arrecadação ainda também é bem inferior. Bem inferior. Então, geralmente, para um clube começar a ter um projeto de longo prazo, provavelmente ele precisa ter um investimento por trás de algum investidor, porque as contas não fecham nesse começo, né? Não fecham. Não fecham. Tenho certeza do que eu tô falando. Até mesmo porque se você tocou num assunto que eu não, acho que eu passei e não te respondi. O fechamento do orçamento, quando você disse que eu em outra oportunidade falei que o ano que vem a gente ficaria linear com os gastos, né? E é justamente isso. Se você não tiver uma arrecadação linear durante o ano, porque eu falei que o Paulistão tem uma receita boa, mas ainda a Série C, no nosso segundo calendário que está acontecendo esse ano, ela ainda não tem uma arrecadação. Muito pequena. Então, a gente precisa sim do aporte financeiro ainda do Grupo Magno, que é o aporte do Roberto, para que a gente consiga esse acesso e aí sim, em 2024, o clube ter cota do Paulistão, cota da Copa do Brasil e cota da Série B do Brasileiro. Aí sim o clube fica estabilizado financeiramente. Tu tem um modelo de contrato diferente para os atletas? Tipo, primeiro semestre vai funcionar assim, assim, assado, e no segundo semestre isso, como a receita cai, e os jogos são de vamos colocar assim, de um escalão menor, isso tem um reajuste ou não? O contrato do atleta ele vai ser o mesmo jogando o Paulistão ou jogando a Série C? E você equilibra isso com luvas ou alguma coisa assim do tipo? Não, você pode fazer um ajuste financeiro dentro do contrato, né? Porque o contrato federativo é uma coisa e o contrato de instrumento particular é outro. Então você pode sim fazer um ajuste. Por exemplo, você acertou um salário no Paulistão e em seguida, se o contrato do jogador é um ano, por exemplo, um ano completo, ele pode ter um ajuste de um valor para o Paulistão e um ajuste feito depois inferior para o segundo campeonato, que no caso é o Brasileiro da Série C. Estruturalmente, assim, e organizacionalmente, eu fiz isso que você acabou de dizer esse ano no São Bernardo. Até mesmo porque eu precisava equalizar o segundo calendário, né? Porque ainda é deficitário para nós, né? Mas se Deus quiser, o ano que vem a gente não vai precisar, mas o que você disse é interessante sim fazer e foi o que nós fizemos esse ano.